Yeah. Ok? Há 15 anos atrás, eu estava passando pelo pior cenário da minha vida pessoal e eu tive toda uma experiência maligna no quintal de casa e me convencendo a tirar minha vida. Então eu peguei uma corda no fundo de casa, comecei a amarrar, andar na garagem, e a hora que eu estava me preparando para me suicidar, em Fernandópolis, eu comecei a ver muitas cenas da minha vida, assim, ó. Comecei a ver muitas cenas que eu tinha vivido e passando muito rápido, e ao mesmo tempo era muito lento, eu não sei explicar. E só que de repente eu comecei a ver muitos estádios de futebol e comecei a ver muitos aviões. Uau. E aí eu tinha 20 anos, 21, eu falei assim, na hora eu falei assim, nossa, mas eu nunca pisei no estádio. E eu nunca andei de avião. Até os meus 20, nunca tinha andado. Uau. E daqui a pouco eu falei assim, o que é isso? Você já estava tocando? Hã? Você já estava com a banda? Não existia. O Morada foi existir 2 anos depois, 3 anos depois nasceu. E eu lembro que, na hora, eu falei assim, o que é isso? A hora que eu falei, o que é isso? Veio uma voz do Senhor, falou comigo. E no dia do pior dia da minha vida, eu poderia ter ouvido muita coisa, assim, ó. Porque você é um filho amado, porque eu tenho algo na sua vida. E o que ele me falou foi, isso é sobre mim e eles. Uau. E você pode ser um canal para isso. Não desiste. Uau. E aí eu comecei a chorar, entrei para dentro de casa. Eu não queria abraçar o processo do que eu tinha que abraçar, porque meu pecado tinha sido exposto para minha cidade inteira. E anos depois, eu tô lá em Orlando com vocês. E quando a Zoe começou a cantar, eu tive uma espécie de déjà vu, assim, sabe? Déjà vu. Sim. E eu odeio isso particularmente. Eu falei assim, nossa, mas que hora para eu ter esse negócio. Eu odeio isso quando acontece. Eu falei assim, nossa, que hora. Eu falei, Deus, que hora para eu ter um déjà vu. Ele falou assim, você não está tendo déjà vu, você está tendo uma lembrança. Uau. Eu falei assim, mas que lembrança? Eu nunca vi no estádio. Ele falou, você veio. Há 12 anos atrás eu te trouxe aqui. Na no garagem. dia que você ia se suicidar. E dali para frente foram vários outros. Vocês foram também canal de cumprimento disso que o senhor falou. Só que o que me marca é que aquilo me trouxe um senso absurdo. Anos depois eu conheci o Felipe, que hoje é nosso batera. Sei. E aí num dia o Felipe fala assim, cara, um dia um pastor, Brunão, que era um pastor dele, que era ministro de louvor também, falou assim, cara, ele chegou em mim chorando, falou assim, Fê, Deus um dia falou para mim sobre um projeto chamado Trazendo a Arca. Ele me deu um ministério de adoração com trazer a arca. E ele me deu direções de composições sobre isso. E a minha resposta foi, Deus, eu gastei todo o meu dinheiro num projeto com outro nome, com outra coisa. Deixa eu recuperar essa grana. E eu me dedico a fazer isso que o senhor está falando. Só que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, de repente, do Rio de Janeiro, surge um Trazendo a Arca. E ele fala pro Fê chorando, assim. Fala assim, cara, aquilo era meu. Deus me mandou compor em cima daqueles temas. Caramba. E na hora que o Fê falou isso, eu me lembrei da garagem, comecei a lembrar de tudo. Eu falei, Fê, você está comprovando para mim o que eu realmente acredito. Deus não tem uma grande obra na minha vida. É sobre ele e um povo. Exato. Se a gente é como Isaías, que está no lugar certo, no processo certo, e dá a resposta certa ao céu, e entende que o céu não responde perguntas, mas responde resposta, Uau. a gente vai poder ser canal de participar daquilo que ele está fazendo. Não é sobre mim. Bruno, você não acha que Não é sobre mim. Você não acha que tem umas paradas assim, tipo assim, eu já peguei... Eu tenho convicção disso que eu vou falar pra você, mas daí você me fala o que você acha. Que às vezes você tá andando debaixo de uma unção sobre um manto que não era nem teu. Algo que você nem plantou e colhe. Não, mano, que algo nego assim? abriu mão, velho. Eu tenho clareza. Eu era o próximo Sim. da fila, falando assim, ó, mano, eu sou um moleque aqui com fome. Ó. Se esses homens de Deus não querem, eu quero. Aham. E eu vou pagar o preço pra andar na retidão pra ter. Tá ligado? Porque tem umas coisas que eu entro, assim, numas reuniões, eu entro por umas portas que eu falo assim, eu não tenho por que tá aqui. É tipo um senso Daí de Deus não fala assim, merecimento, uma parada assim? exato. E daí eu sinto o Espírito Santo falando assim, não tem nada a ver com você, tem a ver com os outros que abriram mão. E daí você foi próximo... ligado. Tô próximo... ligado, tá ligado? Você tá ligado? Eu tenho a total É bom que te noção mantém disso. humilde, né, cara? E eu tenho isso há muito tempo. Quando eu cheguei em Mantém. Rio Preto, você lembra, né? Quando eu cheguei em Rio Preto, para auxiliar o pastor Gilson, comecei a cuidar da parte de música e tal. Ele falava toda hora, falou assim, cara, o que você tá vivendo era para fulano de tal.
Tá bem vivendo isso, comigo? É bem isso, cara. E ele vazou. Ele vazou e hoje tá você. É tipo a parada Então, de Davi com toda hora Saul. alguém vinha falar pra mim, cara, fulano de tal fazia o que você tava... E de repente vinha o Eliseu lá, o filho do menino da porteira, aparecia, de repente, que escola profética você é? Eu falei, eu tava no pasto trabalhando. Exatamente. E quando eu cheguei também em Taubaté, mesma coisa, falou, cara, o cara que vivia isso aqui no nosso meio era fulano de tal. E chegou uma hora, o cara parou de responder, ele vazou do rolê e de repente vocês apareceram. É isso. Então, tipo assim, isso eu sempre tive consciência, assim, de falar, cara, eu tô num lugar que era... Não começou nem pra comigo, não mim. era sobre mim, Não era o plano original. Eu não sou a opção original. Exato. Mas eu sempre sou falei, eu disponível. nunca fui o titular do rolê. Eu tava sempre no banco. Eu Eu tinha... tava aqui na base, aqui, os caras me chamaram. Vem aqui pro profissional. Cara, que loucura. É doideira isso, né, Muito cara? Muito doideira. Mas naquele dia lá no The Sand, lá em Orlando, cara, foi uma coisa bem surreal, né, cara? Foi. Foi uma coisa que a gente entrou bem despretensioso, a gente entrou assim, meio que, Deus, estamos aqui. Eu vou falar pra você, cara, se você tinha carregava dentro de você, tipo, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, imagina eu, velho. Eu não tinha noção nenhuma, cara. Eu não sabia nem que era o The Sand até 4 horas antes do evento, velho. Nossa. Eu tava lá na amizade com o Andy, velho. Então, tipo, o Andy falou, você tem que participar disso comigo, você tem que participar disso comigo. Os caras falavam o que era, pra mim não fazia sentido nenhum. Pra mim era um discurso meio que assim, tipo, mano, isso aqui tá bom, é uma parada americana, esse negócio aqui não tem nada a ver comigo, mas vambora, velho. Porque quando eu voltei ao Brasil, eu pus no altar o sonho americano. Eu abri mão do meu processo de cidadania. Eu interrompi, pronto, acabei. Não vou ser cidadão americano, agora Deus falou pra mim, volta ao Brasil, não vai assumir a igreja que teu pai quer passar pra você, não vai assinar os contratos de livro que você já tinha já alinhado pra mim, não vai ir pra TBN, tinha tudo prontinho pra mim, velho. Abri mão e vazei, velho. Voltei pro Brasil pra morar com minha mãe. Então, cara, pra mim, essa coisa dos Estados Unidos eu tinha posto no altar. Então, eu cheguei num lugar que eu falei assim, o que eu tô fazendo esse negócio do The Sand? Esse negócio aqui é coisa dos Estados Unidos, velho. Isso aqui é coisa pros americanos, não tem nada a ver comigo isso aqui. Mas quando eu entrei no palco aquele dia, junto com o Todd White, assim, antes de começar, eu comecei a ver tanta camisa da seleção brasileira. Falei, tem alguma coisa aqui hoje, velho. Eu não sei o que é, mas parece que Deus me botou numa emboscada. Eu não sei o que é esse negócio. E daí, quando vocês começaram a ministrar, velho, o céu rasgou. Até hoje, Brunão, eu viajo o mundo, velho. Tem nego que tava naquele estágio lá, quando os caras me... Theo, eu tava lá em Orlando. E os caras falaram, aquele set do Brasil mudou minha vida. Foi diferente, cara. E é isso que eu tenho falado, cara. Já há um tempo, tipo... Todo mundo está começando a reconhecer o que o Brasil tem, menos os brasileiros. Eu acho, velho. A gente está num lugar, velho, que a gente não entende o que Deus pôs na nossa mão. Você crê que até o momento... Hoje tem muita polarização, muita gente pode falar muita coisa quanto que eu vou falar. Mas a gente vive um momento, até no momento geopolítico e financeiro, econômico, que, mano, eu enxergo como uma graça, porque eu jurava que a gente ia cair num quebra nessa pandemia, que eu falei, cara, vai dar muito ruim pro nosso lado. Aí tá saindo super bem, muito velho. Dá uma ruim. sensação Eu de jurava. irrecuperável, né? Falei, mano, vai ser irrecuperável. A gente Vai tá ser vindo uns 7 anos pra... de uma decadência financeira gigante, junto com um rombo financeiro gigante, uma crise política gigante, trocamos agora, outro viés ideológico está entrando para o país, algo que a gente nunca passou, pandemia. Falei, mano, vai quebrar o país. E, de repente, a gente vê uma segurança, entre aspas, não estou falando que nós não sentimos inflação, não somos invulneráveis, né? Lógico. Mas, cara, eu vejo uma graça sobre a gente nesse momento que... Não sei se você crê que seja espiritual, seja uma graça seguida por Jesus. Cara, eu vou só falar uma coisa, Matheus. Anteontem, a gente estava numa reunião, o Brunão estava na reunião com a gente também, dos pastores lá, e veio o doutor Antônio Cabreira falar uma coisa. Foi forte, né? O cara deu uma aula. Trazer ele aqui, cara. Você tem que fazer com ele, velho. Qual que é a área dele? Nossa, mano, o cara foi ministro... todas. Todas. A gente brincou que a gente está atuando nas 7 esferas, das 9 esferas das 7 esferas. O cara atua de verdade em 4 das 7. O cara é um dos maiores produtores de soja do Brasil. Nossa, do agro. Então, do agro, de negócios. O cara foi ministro de agricultura do Fernando Collor. O cara é vice-chanceler ou vice-presidente do Mackenzie, então na área da educação.
um presbítero da igreja. Então, quer dizer, é um homem de Deus, conhece Bíblia, enfim. É vergonha de entrar na presença do cara. Não, o cara é muito conteúdo, né, Brunão? Muito. Imagina. Você não tá Vou entendendo. trazer ele aqui, meu. Então, mas daí ele trouxe uns dados que eu não tinha noção. Quer dizer, eu já tinha escutado, mas Os dados globais que ele traz com Exato. foto e dele no lugar. estatística... Na Hungria, Oh, e ele assim, ó, lá na Hungria. Na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Ele- lá ele- na da Coreia do Norte, Tipo assim, Coreia ninguém do entra. Norte, O velho. slide Ele dele entrou. é empírico, total, assim. O cara É empírico. Ele viveu total. Mas ele falou uma coisa, ó, de 30... Para pra pensar. De 30 milhões de Bíblias impressas no mundo inteiro. No mundo inteiro. 9 milhões foram impressas no Brasil. Um terço, praticamente. De 4 pratos de comida no mundo inteiro, 1 prato foi produzido no Brasil. Então, cara, você começa a ver assim, o alimento natural e o alimento espiritual, a projeção que o Brasil tem. É proporção no Você entendeu o que eu tô falando, cara? O Brasil é muito importante, velho. É. Saiu agora recentemente aqui um vídeo do Paulo Guedes falando lá sobre... A Você viu? França. Nossa. Eu não vou poder repetir o que ele falou aqui, Mas Tô um pouco me lixando. mas o cara fala, cara, ó, no início do século, cara, 2 bilhões a gente gastava aqui em comércio com a Ásia, com a China, e 2 bilhões com a Europa. Daí ele começa a trazer a proporção, velho. Ele falou assim, ó, Europa, é melhor vocês começarem a tratar bem a gente. Vocês estão se tornando irrelevantes, de acordo É- com é a pesado, cara, falar macroeconomia brasileira. Então, quer dizer, o Brasil hoje ele é um player, entendeu? Exato. Muito grande, muito importante no cenário global, cara. Então, eu vejo isso, cara, como algo que, assim, você pode ver de 2 ângulos. Um ângulo é, por que o Brasil está prosperando no físico ou está sustentando, enquanto todo mundo está em crise, o Brasil está se dando bem? Se sustentar hoje já é se dar muito. Entendeu? Pô, superávit fiscal no ano que a gente está passando, cara, isso aqui é uma coisa assim que... Deflação. Deflação, né? Exato, cara. Vai comparar os nossos vizinhos da Argentina, vai comparar com os Estados Unidos, cara. Né? Vai comparar com a Europa. Enfim, Estão projetando já você uma... começa a pensar, por que crise. no âmbito natural as coisas estão indo bem, a igreja está prosperando? Ou a gente pode olhar porque Deus está fazendo algo espiritual, está refletindo também no físico. Seja de qual for o ângulo que você for assistir isso e analisar isso, eu vejo que a gente tem que começar a entender o papel de liderança que a igreja evangélica brasileira tem na igreja mundial. E a gente não pensa nisso. É. A gente não pensa. A gente ainda tem que se livrar de uma síndrome de irmão mais novo, uma síndrome de terceiro Patinho mundo, feio. patinho feio. Você está entendendo? Então, tipo, cara, a gente tem que começar... Não para inflar o nosso ego, longe de nós isso, mas para a gente ser bom mordomo daquilo que Deus pôs sobre nós. Tem uma graça sobre o Brasil. Cara, os nossos cultos, cara, os nossos ajuntamentos, a unidade, com todos os defeitos que a gente tem como pastores e como líderes, a gente consegue conviver um com o outro, cara. Você vai para os países aí onde tantos anos já vivem o evangelho, os caras eles não se falam, velho. Não se bica, né? Isso aqui não existe, Brunão. É muito raro, véio. É uma coisa muito nichada. Entendeu? Você trouxe aqui um amigo nosso aqui antes para entrevistar, você vai trazer uma amiga nossa depois aqui para entrevistar. Tipo, todo mundo concorda com tudo? Não, mas a gente tem um mínimo de comunhão, de koinonia, e todo mundo divide uma coisa em comum. A gente quer ver uma geração evangélica no Brasil se levantar com pureza, com santidade, e viver o evangelho de verdade, para ver um Brasil sendo discipulado. A gente quer, cara. Cada um vai fazer do seu jeito que é convicto, mas a gente quer isso. Isso é raro, velho. A gente não percebe o quão privilegiado a gente é, eu penso.